Bom dia a todos. Bom dia de forma especial também a todos aqueles que nos visitam. Uma grande alegria, um grande prazer e privilégio ter todos vocês aqui nesta manhã. Peço então às crianças dos 3 aos 5 anos, elas vão ter o ensino da palavra na parte de baixo. Também peço aos pais aqui de crianças pequenas, recém-nascidas, se necessitarem, ali na parte de trás, para onde eu estou a apontar, há uma salinha onde podem fazer uso para se necessitarem por algum imprevisto, por necessidade de dar de mamar também. Algum dos vossos recém-nascidos podem fazer uso ali daquela sala também. As crianças devem ter também, as crianças maiores de 5 anos devem ter uma folha de apoio ao estudo, pelo menos as crianças dos 6 aos 10. Isso vos ajuda a acompanhar o sermão, o ensino da palavra de Deus. Façam o vosso melhor aí nas tarefas, no desenho também, que possa representar bem aquilo que aprenderam da palavra de Deus e respondendo às perguntas. Que o Senhor vos ajude a prestar atenção. Nós podemos ir abrindo as nossas Bíblias praticamente nas últimas páginas das mesmas, na carta de 2 de João. Também estava ali projetado o aplicativo e está projetado neste momento. Se alguém necessitar tradução para qualquer dos idiomas, pode fazer uso deste aplicativo e receberá a tradução de maneira escrita ou audível, se trouxeste o teu telemóvel e o teu auricular. Eu tenho a oportunidade, a alegria, o prazer de viajar por vários lugares à volta do mundo. Lugares dentro do nosso belo Portugal, fora de Portugal, e seja onde for, quer em Portugal, na Europa, América do Norte, América do Sul ou África, em todas as minhas experiências, eu tenho tido o mesmo sentimento. O mesmo sentimento quando eu encontro outros cristãos. Mesmo que eu não os conheça de lado nenhum, mesmo até que tenha grandes dificuldades para comunicar-me com os mesmos, e foi essa a experiência que eu tive, a última experiência em Itália, falando com cristãos que não sabiam comunicar-se em inglês, em português, então era difícil porque o italiano realmente, eu não sei nada de italiano, a não ser bambino e coisas assim, pizza, mas para não morrer à fome, mesmo assim, este sentimento estava presente quando eu compartilhava com estes irmãos à volta da mesa, quando tentávamos até comunicar com poucas palavras o sentimento que eu os conhecia de há décadas. O sentimento verdadeiro, real, que éramos e somos, de facto, família. Agora, qual a explicação para este sentimento? Que eu presumo que muitos de vocês também têm tido esta mesma experiência. Qual a razão de pessoas de diferentes lugares, línguas, povos, etnias, que não se conhecem de lado nenhum, mas ainda assim, quando nos encontramos, nos cruzamos, sentimos verdadeiramente que somos família e que nos conhecemos há décadas? Qual o fundamento para este relacionamento tão puro, tão prazeroso, tão alegre? Qual é o fundamento para a nossa comunhão sincera como cristãos? A resposta está nas cartas do apóstolo João, nas 3 cartas do apóstolo João. Ele
através das suas cartas, nos dá qual é o fundamento para a nossa comunhão, para os nossos relacionamentos. O porquê que os nossos relacionamentos são marcados por verdadeiro amor. Apesar de sermos de diferentes etnias, povos, línguas, lugares, há uma comunhão sincera entre nós, que, claro, se expressa melhor de uma maneira local, como nós, aqueles que pertencemos à Igreja Batista da Ramada. Nós vamos iniciar uma nova série de estudos nas cartas do apóstolo João. Não vamos iniciar por ordem cronológica, e isso é com intencionalidade, que vocês descobrirão depois. Mas vamos iniciar na segunda carta de João. A ordem aqui não é importante, porque estas 3 cartas, elas na verdade se complementam no seu ensino e nas suas aplicações. A carta de 2ª de João, a carta de 3ª de João, elas são as mais curtas de todos os livros do Novo Testamento. Cada uma contém menos de 300 palavras. Eu estou a falar em referência ao grego original, está bem? Em que elas foram escritas. Estas características destas 2 cartas se aproximam das cartas que eram típicas do mundo greco-romano do primeiro século. Eram cartas bem curtas. É necessário entender um pouco sobre quem escreveu estas cartas e o contexto em que ele escreveu estas cartas. Aqui a história nos ajuda. A história, os escritos que nós temos, que foram preservados, por exemplo, dos pais da igreja. Eu não gosto muito do termo os pais da igreja, porque é Deus quem é o criador da igreja. Mas vocês entendem que é uma referência histórica àqueles que fizeram parte da igreja primitiva, aos primeiros discípulos dos apóstolos de Jesus Cristo. Os pais da igreja, Justino, Ireneu, Clemente de Alexandria, Eusébio, todos eles dão como e comprovam como autor destas cartas o próprio apóstolo João, discípulo de Jesus Cristo, que fazia parte dos 12. E que quando ele escreveu estas cartas, ele estava localizado na cidade em Éfeso. Estas 3 cartas, elas foram escritas então por este ancião apóstolo, já avançado de dias. E aquele que restava para supervisionar como apóstolo as igrejas em toda aquela região perto de Éfeso. Agora, que já sabemos quem é o autor, onde ele se encontrava e com a autoridade com a qual ele escreveu como sendo apóstolo de Jesus Cristo, vamos ler então a sua carta, a sua 2ª carta de João. Diz assim a palavra de Deus. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, eu peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio, amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo,
os quais não declaram que Jesus Cristo veio em carne, em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Tende cuidado de vós mesmos, para não destruirdes o fruto do nosso trabalho, mas que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Tudo o que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem o cumprimenteis. Pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar boca a boca, face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Vamos primeiramente ver que o apóstolo João começa esta carta por nos apresentar qual é o fundamento da nossa comunhão. Nos primeiros 3 versículos. O apóstolo João apresenta-nos qual o fundamento da nossa comunhão. E ele vai dizer que o fundamento para estarmos juntos, o fundamento para termos um relacionamento uns com os outros é a verdade. É a verdade. Ele se apresenta nesta carta como o presbítero. Esta é a mesma palavra para ancião. Mas aqui o apóstolo João não se está a referir à sua idade avançada. Era um facto. Ele já era de idade avançada. E até, como bem sabemos, ele foi o último apóstolo em vida. Ou seja, o apóstolo de maior longevidade. Mas ao fazer uso do artigo o presbítero, o apóstolo João não se está a referir à sua idade. Ele está a referir à sua função, à sua posição de supervisor espiritual da igreja. E é nessa autoridade que ele escreve esta carta, na autoridade de um pastor, de um supervisor do rebanho de Deus, da igreja de Deus. Reparem a quem ele escreve. Diz no versículo 1 que ele escreve à senhora eleita. Há muita discussão entre os intérpretes sobre a quem João se está a referir. Será uma igreja local ou verdadeiramente, de facto, uma mulher real? O pastor conhecido, comentador, nos seus comentários, o pastor John MacArthur, ele acha que é uma referência a uma mulher real e aos seus filhos, com quem o apóstolo João tinha um relacionamento. Eu, pessoalmente, estou convencido que o apóstolo se refere a uma igreja local, de maneira metafórica. Todas as descrições se encaixam bem com uma igreja local. Repare, ele faz uma referência à senhora eleita. Senhora. Nós vemos que nas Escrituras a igreja é chamada a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Também a descrição eleita, nós sabemos pelo ensino das Escrituras que o povo de Deus, os cristãos, os salvos, os redimidos, são chamados de eleitos nas Escrituras. Este termo faz referência àqueles que foram escolhidos, separados por Deus para a eternidade gloriosa. Nos Fundamentos da Fé, hoje estivemos a aprender sobre esta verdadeira e gloriosa, não é? Ensino que está na Escritura. Verdade, gloriosa verdade. Nós estivemos a aprender sobre o mesmo. Ou seja, que Deus é um mistério para nós, mas é verdade das Escrituras. Que Deus escolheu livremente, soberanamente e amorosamente homens e mulheres para a salvação. E nós devemos nos lembrar, se isso te faz comichão, nos devemos lembrar que a salvação é uma dádiva
não é uma dívida que Deus tem para connosco. É uma dádiva, não é uma dívida. Ele não nos deve nada. É um presente de Deus. E que nós nos possamos alegrar por este presente, aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Também a descrição que fala à senhora eleita e aos seus filhos. E nós sabemos que a igreja é a grande família de Deus. Ela é o corpo de Cristo, no qual a cabeça é Jesus Cristo. E os membros deste corpo são muitos. E são chamados e foram feitos por adoção em Jesus Cristo, filhos de Deus. Por isso o apóstolo João, ele está a falar a uma igreja local. Ele refere-se a esta igreja local como pastor, com palavras carinhosas. Reparem ainda no versículo 1. A quem amo por causa da verdade. Ou no original está a quem amo na verdade. Na verdade. Verdade, se tu tiveste a oportunidade de prestar atenção à leitura da carta, verdade, esta palavra grega aletheia, ela é mencionada nos primeiros 4 versículos 5 vezes. 5 vezes é mencionada a palavra verdade. Ora, isto é muito interessante. Nós cristãos afirmamos que existe a verdade. Uma única e absoluta verdade. Agora, isto é uma mensagem completamente radical ao pensamento dos tempos presentes. Por exemplo, nós estamos naquilo que dizem os filósofos sociais, os espertos sociais, nós estamos na era pós-moderna. E nós sabemos que o pós-modernismo, a filosofia que reina presente na nossa cultura, vende-nos a ideia que não existe tal coisa como uma verdade absoluta. No pós-modernismo, a verdade é relativa. Tu tens a tua verdade, eu tenho a minha. E estamos tudo bem. Todos os caminhos levam a Roma. É assim, de maneira metafórica, que tu podes resumir o pensamento do presente. No pós-modernismo, na nossa sociedade, neste mundo, neste século, não existe no pensamento secular uma metanarrativa universal. Ou seja, não existe uma explicação totalizante que é válida para todos. Absoluta. Isso não existe. A ideia central no pós-modernismo é que não há uma verdade única, não há uma verdade objetiva, não há uma verdade absoluta. Há múltiplas interpretações. É por isso que, de acordo a esse pensamento, não há nenhum problema se tu nasces homem e te sentes mulher. Porque não existe uma verdade absoluta. É como tu te sentes, essa é a tua verdade. Não há problema em negar dados biológicos, porque essa é a tua verdade. Este é o pensamento pós-moderno que provoca o caos em que o nosso mundo está e a nossa sociedade. O cristianismo, ele tem uma mensagem bem clara. Existe sim uma verdade, uma, não muitas, uma única verdade absoluta. Absoluta. E nós cremos na verdade, diz o apóstolo João. O apóstolo João diz, eu vos amo na verdade. Agora, qual é esta verdade única e absoluta? A verdade para nós cristãos é uma pessoa. A verdade para nós cristãos são as palavras dessa pessoa, Jesus Cristo. É isto que o apóstolo João está a defender. É por isso que ele usa esta palavra aletheia, especialmente nos escritos de João, nas cartas de João. Esta palavra verdade é usada no sentido de entregar, de conhecer a revelação da realidade divina. É por isso que nós podemos conhecer a verdade. A verdade, ela é conhecida. Reparem o que diz o apóstolo João no versículo 1, ao final. E não somente eu,
mas também todos os que conhecem a verdade. É possível conhecer esta verdade única e absoluta. É possível. Não se trata, quando o cristianismo afirma, quando João fala desta verdade, ele não está a falar de um conhecimento complexo de discursos, de escritos, mas ele está a falar de conhecer a verdade, está a falar de um encontro com uma pessoa, com Jesus Cristo. Ele é a verdade. O que é que ele afirmou, João, a Jesus Cristo? Em João 14,6 está registado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só há uma verdade, só há um meio, só há um caminho para os homens e mulheres serem reconciliados com Deus para todo o sempre. Não é por meio das tuas boas obras. Elas não te vão levar a lado nenhum. Só há um meio. E esse meio é por meio de Jesus Cristo. De um relacionamento, de um encontro com Jesus Cristo. É por meio de conheceres a Jesus Cristo e o receberes como teu Senhor e Salvador que tu podes ir ao Pai. Cristo é a verdade. Também a sua palavra é quem nos santifica em verdade. É quem nos transforma, Cristo, e a sua palavra é quem nos dá nova vida. Nascemos de novo, como novas criaturas, agora desejando a Deus, conhecendo a Deus por meio de Jesus Cristo, relacionando-nos com Deus por meio da sua palavra. E também a sua palavra continua a renovar-nos, a aperfeiçoar-nos, a santificar-nos. O apóstolo João diz isto mesmo, não têm que abrir, eu vou ler para vocês rapidamente. No seu Evangelho, João 17. Reparem o que ele escreveu sobre a oração de Jesus Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo orando pelos seus discípulos, por extensão, por todos os discípulos de todos os tempos, de todas as eras, que Ele escolheu para si, Ele ora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a verdade. E se nós conhecemos a verdade, se nós cremos em quem Jesus Cristo é e naquilo que Ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo o sempre, no fundo é crer no Evangelho. Quando tu leres aqui nos escritos de João a verdade, podes trocar pelo o Evangelho. Essas boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para a salvação dos homens pecadores. Para a reconciliação dos mesmos com Deus para todo o sempre. Agora, a verdade não afeta apenas aquilo que nós queremos. Ela também molda tudo aquilo que nós fazemos. E o ponto do apóstolo João é que molda até os nossos relacionamentos. É isto que João destaca aqui nesta sua pequena carta. Eu vos amo na verdade. E também todos aqueles que conhecem a verdade, nós temos um relacionamento de amor, nós temos verdadeira comunhão. O fundamento para a igreja estar junta é unicamente um, é Jesus Cristo. Porque a igreja tinha tudo para dar errado. Há diferentes partidos políticos aqui representados. Há diferentes apoiadores, não é, de clubes diversos, tanto no Brasil como em Portugal. E não vou tecer mais comentários, porque tenho as minhas convicções. Há diferentes culturas, línguas, tem tudo para dar errado. Agora, porquê é que a igreja dá certo? E dá certo ao longo dos séculos. Porquê é que nós, passa ano a ano, permanecemos juntos? Ainda mais nos nossos relacionamentos como pecadores, nós pecamos às vezes uns contra os outros. Às vezes, como dizem os brasileiros, pisamos no pé uns dos outros. Mas porquê é que nós permanecemos juntos? Gostos diferentes, opiniões diferentes. Porquê? Porque aquilo que nos une é maior do que nós. O que nos une é Jesus Cristo.
é Jesus Cristo. E Ele afeta não apenas aquilo que queremos, mas a nossa vida, em todas as suas expressões, inclusive nos nossos relacionamentos. Nos amamos por causa dEle, porque temos conhecido o seu amor. E esse amor que temos conhecido e temos recebido dEle, recebemos o seu Espírito. E esse Espírito agora está em nós. E esse Espírito é o fundamento de amor, por meio de conhecer a verdade, na nossa comunhão. Nós somos salvos pela verdade. Nós somos santificados pela verdade. Nós obedecemos à verdade. 1 Pedro 1:22, para quem está a tirar notas. Nós adoramos em verdade. Nós falamos em verdade. E eu podia continuar, mas temos que avançar. O fundamento da vida cristã é a verdade. O fundamento da nossa comunhão e relacionamentos como igreja é Jesus Cristo. Versículo 2. Por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Li o versículo 2 e o versículo 3. Rapidamente, o que é que João quer transmitir aqui na sua carta? Ele diz que o que nos faz amar e permanecer juntos é a verdade, é o Evangelho, é Jesus Cristo. O próprio Deus permanece em nós. Ou seja, o próprio Deus fez morada em nós. Quem nasce de novo, quem recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Nós acabamos de cantar, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Deus o Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. E é o próprio Deus que permanece em nós, nos reconciliou com Ele e nos reconciliou uns com os outros, e Ele permanecerá conosco para todo sempre. Por isso a nossa esperança vai além desta vida, vai além do sepulcro. A nossa esperança é eterna. Aqueles que têm o Espírito da verdade permanecem na palavra da verdade. Aqueles que conhecem a verdade amam a verdade. E aqueles que amam a verdade, amam em verdade aqueles que falam e vivem na verdade. Para João, não pode existir verdade sem amor e amor sem verdade. Para o apóstolo João não existe esta separação. Não pode existir verdade sem amor e amor sem verdade. Mas o que é que tu ouves em muitos púlpitos hoje em dia? A verdade não é importante, amemos-nos. Amemos todos. Que importa? O que é que tu ouves neste pensamento ecuménico de todas as religiões juntas? A verdade não é importante, o que vocês creem não é importante. O mais importante é o amor. João diz-nos algo diferente, a palavra de Deus nos diz algo diferente. Não existe amor sem verdade e não existe verdade sem amor. O fundamento de todas as coisas é Jesus Cristo. Deste amor verdadeiro é Jesus Cristo. Deste amor que permanece para sempre é a palavra de Cristo, é o fundamento. Para os nossos relacionamentos, para tudo aquilo que nós queremos e fazemos na vida. E reparem, o conhecimento da verdade, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de Jesus Cristo, abençoa o cristão com 3 coisas. Versículo 3, graça, misericórdia e paz. É por meio de conhecer a Jesus Cristo que nós conhecemos e experimentamos a graça de Deus, o favor imerecido de Deus em nos salvar, em dar-nos aquilo que nós não merecemos, a salvação, o perdão de pecados, a reconciliação, a vida eterna. É por meio do conhecimento de Jesus Cristo que nós recebemos misericórdia. Ou seja, o que é misericórdia? É que nós não recebemos aquilo que de facto merecemos. O que merecemos é condenação, é morte, é inferno. Mas pela misericórdia de conhecermos a Jesus Cristo, não recebemos condenação, não recebemos morte, não recebemos inferno. E com isto, com o conhecimento da verdade, somos abençoados com a paz. Alcançamos paz com Deus, reconciliação com Deus. Os homens que não conhecem a Jesus Cristo, que ainda não se renderam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ainda não confiaram nele para o perdão dos seus pecados e para a salvação eterna, eles ainda se encontram em inimizade contra Deus.
Esta é a verdade. E por amor, eu devo proclamar esta verdade. Esta é a verdade das Escrituras. Só há um meio de alcançar paz, de desfrutares da paz para a tua alma. Nada te vai dar satisfação à tua alma. Nada te vai dar paz à tua alma. A única coisa que vai dar paz, segurança, descanso, confiança, é a paz que tu podes receber, que é dada por Deus por meio de Jesus Cristo. A todos aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É esta paz que vem da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. É a única vez aqui que aparece esta expressão no Novo Testamento para Jesus Cristo, que Ele é o Filho do Pai. Sempre aparece Filho de Deus. Mas João quer fazer esta referência especial a Jesus Cristo. João quer deixar claro também ao colocar da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Ou seja, une nesta igualdade a Jesus com Deus o Pai. Destacando que Jesus Cristo é de facto o Deus homem. Ele é Jesus, Ele nasceu, Ele existiu, Ele viveu como homem, Ele se fez carne. Daqui a pouco estaremos a celebrar o Natal, é a celebração da encarnação de Jesus Cristo. Deus se fez homem, isto é um milagre incompreensível para nós. E também destaca aqui que Ele é o Messias, o Cristo. O escolhido de Deus para ser o Salvador dos homens. E Ele é um com o Pai, destacando a sua divindade. Homem e Deus. Falsos mestres naquele tempo. Porque é que João tem tanto cuidado para falar da verdade? Porque é que em 4 versículos João menciona por 5 vezes verdade, 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 verdade? Qual a preocupação do apóstolo João? Temos que entender o contexto do primeiro século em que João escreveu esta carta. Falsos mestres tinham surgido no meio da igreja e tinham se espalhado como missionários, pregadores itinerantes. Andavam de casa em casa, ou seja, de igreja em igreja, não é as instalações onde se reunia o povo de Deus, a contagiar as igrejas, os cristãos, com aquilo que depois foi cunhado no 2º século como aquilo que nós conhecemos por gnosticismo. O gnosticismo ensinava que a matéria era essencialmente má e que o espírito era bom. E muitos falsos ensinos tinham surgido com o mesmo. E por isso a preocupação do apóstolo João com a verdade de Deus. Por exemplo, no pensamento gnóstico, aceita-se a divindade de Jesus, mas nega-se a sua humanidade, porque a matéria é má. O espírito é bom, mas a matéria é má. Então havia aqueles que eram conhecidos como os docetistas, que ensinavam que o corpo de Jesus Cristo não era realmente físico. Ele tinha apenas uma aparência. Era como um holograma, é assim que se chama. Esta é a ideia gnóstica. Outro dos falsos ensinos daquela época que estava a contagiar as igrejas, e por isso o apóstolo João escreve esta carta com tanto cuidado, eram aqueles que eram os seguidores de Cerinto. O que é que Cerinto ensinava? Cerinto ensinava que Cristo e Jesus eram 2 entidades separadas. Vocês repararam que João coloca Jesus Cristo. Cerinto ensinava que Jesus era apenas um homem comum, filho de Maria e José, e que o Cristo era um Espírito divino que desceu sobre Jesus unicamente no seu batismo. E na cruz o abandonou, porque quando Jesus clamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Aí já era Jesus, o filho de Maria e José. Não estava o Espírito de Deus com ele. Todos estes falsos ensinos, nós vemos que desde o início há falsos ensinos, há falsos mestres. Por isso nós devemos de vigiar a verdade de Deus, de discernir a verdade que vem da palavra de Deus, no meio de muitas filosofias e ensinos falsos. Desde o primeiro século existe e continua a existir, inclusive no meio da igreja.
no meio da igreja. Todas estas ideias gnósticas atacavam a mensagem central da fé cristã. E é por isso que nós temos as cartas do apóstolo João, as cartas do apóstolo Pedro, as cartas do apóstolo Paulo, num tom apologético de defesa da fé, de defesa da verdade. E nós também nos devemos preocupar em defender a verdade. E é esta a exortação do apóstolo João. Reparem comigo, agora do versículo 4 a 6, o apóstolo João vai dar uma exortação. Amar na verdade. Versículo 4, ele dá um testemunho pessoal. Alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Então, houve um grupo de cristãos, de membros desta igreja à qual João estava a escrever, que se encontrou com João. Quando e onde, nós não sabemos. Que se encontrou e João, conversando com eles, o apóstolo João, ficou contente. Ficou contente com o testemunho que recebeu daqueles irmãos, com a sua profissão de fé, com aquilo que criam e como estavam a viver verdadeiramente a sua fé. E ele destaca e dá este testemunho pessoal. Eu alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade. Oh, esta é a alegria maior de todo o fiel e bom pastor. Todos aqueles que têm um coração verdadeiramente pastoral, um amor genuíno pelo povo de Deus, pelas almas, se preocupam genuinamente em cuidar aqueles que o Senhor lhe confiou. E não conseguem ser indiferentes aos mesmos. E por isso a maior alegria para um pastor é ver quando o povo de Deus está a obedecer à verdade, a crer e a andar conforme a vontade de Deus para a sua vida. Esta era a grande alegria do apóstolo João. Ele usa esta metáfora, andar na verdade, é uma metáfora usada ao longo de todo o Novo Testamento de maneira frequente para se referir à vida cristã. Andar na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Aqui não se está a referir a um mandamento específico. Está-se a referir, de forma geral, a todo o mandamento que nós recebemos de Deus, da palavra de Cristo, a palavra de Deus. E versículo 5 ele diz, e agora, Senhora, falando para a igreja, eu peço-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio, amemos uns aos outros. Como cristãos, nós temos uma chamada clara a amar. Se podemos dizer uma das características distintivas de ser cristão, a característica distintiva de ser cristão é amar. É amar. Amemos uns aos outros. Este não é o novo mandamento. Isto não é uma novidade que está aqui no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, nós tínhamos e temos o mandamento de amar a Deus, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e também o mandamento de amar ao próximo. No livro de Levítico, estou a mencionar dois livros que estão dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia. Levítico 19, 18. Está ali o mandamento de amar o próximo. É por isso que quando questionaram a Jesus qual era o grande mandamento da lei de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, ele citou 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Este é o resumo de toda a lei. Versículo 6. E este é o amor. O que é o amor? Como é que se manifesta este verdadeiro amor por Deus e uns pelos outros? O apóstolo João vai dizer, e este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. De uma maneira simples para vocês entenderem, é a mesma coisa que eu digo aos meus filhos, e estão aqui, os 3 estão aqui presentes. Quando eles me dizem, pai, eu amo-te muito, eu digo várias vezes e repito,
Queres mostrar verdadeiramente se me amas? Obedece aos meus mandamentos. A obediência é a prova de verdadeiro amor. A mesma coisa que o apóstolo João está aqui a dizer. Queremos dar provas que verdadeiramente amamos a Deus, amamos uns aos outros, obedecemos, guardemos os seus mandamentos. João, no capítulo 14, versículo 15, relata as palavras de Jesus Cristo. Não tem que abrir. Jesus Cristo disse isto de uma maneira bastante simples e clara para todos nós. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aqueles que amam verdadeiramente, eles andam em obediência. E aqueles que andam em obediência, eles andam na verdade. Eles conhecem a verdade. Eles estão seguindo a Jesus Cristo e a sua palavra. É essa a tua realidade? Tu podes dizer isso com esta confiança? Tu amas a Deus? Amas a Cristo? Tu podes saber como? Tu estás a obedecer aos seus mandamentos, à sua palavra? Versículo 7 a 11. Agora João vai nos dar a razão principal pela qual escreveu esta carta. Depois de nos dar... Isto faz o suspense para esta nova entrada, nesta nova estrutura. Depois de nos dar o fundamento, o fundamento daquilo que queremos, o fundamento daquilo que somos, o fundamento daquilo que fazemos, inclusive a nossa comunhão, ele agora vai dar um mandamento. Olhem e reparem qual é o mandamento que ele dá bastante claro. Se é para amar a verdade, nós temos que rejeitar a mentira, o engano, os falsos. Reparem, os falsos mestres e o seu ensino. Versículo 7 a 11, ele nos dá o mandamento de rejeitar os enganadores. Este é o cerne da questão que motivou João a escrever esta carta. Um cristão é chamado a amar. Mas o nosso amor não é um amor sem critério. Não é um amor sem julgamento. Não é um amor sem discernimento. O amor verdadeiro é fundamentado numa verdade. Na verdade de Deus. E reparem o que ele diz, versículo 7. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em carne. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Amem a verdade, defendam a verdade, está a dizer o apóstolo João. E para defenderem a verdade e porque amam a verdade, rejeitem os falsos mestres. Aqueles que negam a verdade sobre quem é Jesus Cristo. Neste caso específico, negam a humanidade de Jesus Cristo. Falsos mestres, eles iam de casa em casa, não com boas intenções. Eles aproveitavam-se da amabilidade dos cristãos, da hospitalidade generosa, porque a Bíblia diz, amem a Deus e amem o próximo. Eles se aproveitavam disto para espalhar as suas mentiras destruidoras, os seus falsos ensinos. E João adverte, o nosso amor não é sem discernimento, não é sem critério. Devemos vigiar. Amamos a verdade, devemos cuidar daqueles que estão na verdade, devemos relacionar-nos em verdade. Todos aqueles que atentam contra a verdade, contra Jesus Cristo, a mensagem cristã, devem ser rejeitados. É isso que o apóstolo João está a dizer. Porquê isto é tão importante fazermos? Ainda nos dias de hoje, isto é para nós. Isto é para nós. Há tantas mentiras, tantos falsos ensinos, tantos falsos mestres e falsas igrejas com o nome evangélico, que são uma vergonha à fé evangélica. São máquinas de engano, de manipulação, de extração de dinheiro. É por isso que o apóstolo João está a dizer, se amamos a verdade, devemos rejeitar tais, denunciar tais, não receber, nem apoiar, nem divulgar esses tais falsos mestres, falsos ensinos e falsas igrejas. Principalmente aqui,
o apóstolo João vai dizer aqueles que não declaram que Jesus Cristo veio em carne. Lá está a falsa crença do gnosticismo, que afirmava que a matéria é má, logo era impossível que Jesus Cristo se tenha encarnado. Agora, pensem comigo, não se percam, porque isto é muito importante. Qual é o grande problema de não crer que Jesus Cristo, de facto, nasceu em carne, se fez carne, encarnou? Qual é o grande problema desta mensagem? A Bíblia é clara. Se Cristo, de facto, não se fez homem, nós não temos como o ter como nosso representante. Se Ele, de facto, não se fez homem, Ele não esteve habilitado a ser o último e derradeiro Adão, nosso representante. Porque em Adão, no nosso Pai, nós somos representados. E por isso, amaldiçoados pelo pecado. Porque estávamos representados em Adão. Jesus Cristo é este novo Adão, o último Adão, o segundo Adão, o derradeiro Adão, que foi à cruz do Calvário para se entregar como sacrifício em nosso lugar, em nosso favor. E para ser aceito por Deus, ele tinha que ser homem. Tinha que ser homem. Eis a importância de não negar a humanidade de Jesus Cristo. Eis a importância de celebrarmos o Natal, a encarnação de Jesus Cristo, e de crermos na mesma. Porque é fundamental para nós crermos na mensagem central do Evangelho. Porque se não cremos em Jesus Cristo homem, não há possibilidade de salvação para nós. Não há. Não temos representante. Não temos sacrifício. Em nosso lugar, em nosso favor. Fala que estes falsos mestres são enganadores, muitos enganadores. Também pode ser traduzido como impostores. Eles fazem passar por cristãos, eles têm a aparência de cristãos, mas eles negam a mensagem cristã. O mundo evangélico está cheio de impostores. E o povo evangélico os tem recebido sem qualquer discernimento. Sem qualquer discernimento. Isto agora ainda se torna mais claro nas redes sociais. Eu vejo cristãos a partilhar conteúdo de falsos mestres, conteúdo que contraria a mensagem da fé cristã só porque soa bonito. Sem qualquer discernimento, estão a apoiar falsos mestres. Estão a divulgar mentiras e falsos ensinos. Nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Em promover, em apoiar ou nos associarmos com aqueles que são enganadores, impostores. Aqueles que agem no espírito de João, no espírito de anticristo. Qual é o espírito de anticristo? Anticristo é aquele que se opõe a Cristo ou aquele que se coloca no lugar de Jesus Cristo. Há tantos falsos ensinos presentes no mundo evangélico. Não temos tempo para ver cada um deles, mas a teologia da prosperidade, a confissão positiva, ou seja, crer que a palavra tem poder absoluto. Por isso é que tu tens evangélicos hoje em dia a dizer: eu decreto, eu declaro, eu determino. Falso ensino. Há o movimento de novos apóstolos. Já viram isso? Agora está na moda os líderes das igrejas se chamarem apóstolos. Não, com a autoridade apostólica. Só houve aqueles que receberam revelação direta de Jesus Cristo e foram comissionados diretamente por Ele. Não existe apóstolos hoje. São falsos apóstolos. Hoje também é pregado um cristianismo sem arrependimento. Aceita a Jesus Cristo como Salvador, mas podes viver da maneira que tu queres. Falso ensino. Hoje também é pregado em púlpitos evangélicos universalismo, ou seja, que no final de todas as coisas todos serão salvos. Outra das mentiras é a teologia liberal. E todo aquilo que nasceu aqui na Europa, nasceu na Alemanha, se espalhou, que negam até a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, de facto, não ressuscitou. Isso foi na mente dos discípulos. A palavra, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Vigiemos, amados irmãos. Vigiemos, lá por ter o nome de cristão, lá por ter o nome de evangélico, lá por ter milhares de seguidores no Instagram, no YouTube, não quer dizer que eles são verdadeiros irmãos, nem verdadeiros mestres da palavra.
temos que discernir as coisas. Temos que ter cuidado, como diz o apóstolo João, tende cuidado de vós mesmos. A exortação é clara, vigiai. Devemos ser ativos em cuidar daquilo que estamos a ouvir, daquilo que é ensinado na igreja, amados irmãos. Em Portugal, só porque alguém diz que é pastor, já se dá o púlpito no domingo seguinte. Isto está a acontecer. Em determinados contextos, só porque aparece alguém que diz que o Espírito Santo falou com ele para entregar uma mensagem à igreja, dá-se a oportunidade para falar à igreja. Já tivemos várias situações, pessoas que chegaram aqui, homens e mulheres, o Espírito Santo me falou, eu quero dar uma palavra à igreja. Ok, já falou contigo, não falou connosco e aqui não vais falar nada. Já recebemos aqui até supostos irmãos que se diziam missionários enviados com uma chamada especial de Deus, exigindo que nós os aceitássemos e os apoiássemos. Lembro-me do caso tão bem. Eu disse que era missionário, enviado. Eu perguntei qual é a igreja, não tinha a igreja, eu queria averiguar qual era a igreja. Disse que, como não teve dinheiro para pagar aqui, está aqui um alojamento local, aqui perto na Ramada, aí na avenida, na Estrada Nacional, disse, eu fiquei sem dinheiro para pagar, então que nós tínhamos que o receber, que nós tínhamos que dar hospedagem, porque ele era servo do Senhor, isso era uma manifestação de amor. E quando eu disse que nem o considerava como missionário, nem tinha uma igreja que o tinha enviado, e na verdade, quando eu pedi para ele me explicar o que é o Evangelho, ele nem me conseguia explicar o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Eu disse, nem crente é. Como é missionário se nem sabe o que é o Evangelho? Ficou bastante zangado. Eu pensei que aí ia apanhar. Nunca tinha apanhado, pensei que era esse o dia que eu ia apanhar. Só apanhei dos meus pais. Devemos vigiar. Devemos vigiar. Para não destruires o fruto do nosso trabalho, diz o apóstolo João. Construir algo custa muito. Destruir é tão fácil. Amados irmãos, nós temos trabalhado juntos, nós, todos, como igreja. Os membros da igreja estão aqui. E perdoem-me agora as visitas, eu estou a falar para os membros da igreja de forma especial. Nós temos trabalhado ao longo dos últimos anos, décadas, até mais de uma década, juntos para crescermos espiritualmente, para crescermos em maturidade espiritual, para crescermos em vitalidade. E nós temos visto o crescimento que o Senhor tem dado à nossa igreja. Nós temos, na verdade, sido usados por Deus como uma luz que brilha, não apenas na Ramada, mas nas cidades vizinhas e até ultrapassa fronteiras. Mas tudo isso podemos perder se não formos fiéis em vigiar por nós mesmos. Não tenhamos em conta apenas o presente na nossa fidelidade, mas também aquilo que nos aguarda na eternidade. Por isso é que o apóstolo João diz, venhais a receber plena recompensa. A Bíblia ensina que os cristãos, os crentes fiéis, serão recompensados no céu pelo seu serviço fiel durante a sua vida. O apóstolo João deixa claro, e terminamos, todo o que vai além, versículo 9, todo o que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. A palavra permanecer traz a ideia de continuar ativamente, a proclamar, a defender e a viver a verdade. Falsos mestres não estão satisfeitos com as Escrituras. A Bíblia não é suficiente. É por isso que as seitas têm novas revelações, outros livros além da Bíblia, novas interpretações, novas visões, distorções místicas do texto bíblico. E claro, as seitas reclamam que somente elas e os seus seguidores têm conhecimento privilegiado. Mas nós temos em Cristo e na sua palavra tudo aquilo que nós necessitamos. É a verdade e é suficiente para nós. E esses, diz o apóstolo João, esses que permanecem no ensino, é esses que têm tanto o Pai como o Filho. E esta é uma linguagem de salvação do apóstolo João. Devemos rejeitar se alguém, versículo 10, se alguém vem vos visitar
e não traz esse ensino, o ensino verdadeiro do Evangelho de Jesus Cristo, a verdade de Deus, da palavra de Deus, não o recebais em casa, nem o cumprimenteis. Agora pensamos que o apóstolo Paulo está a dizer receber em casa, está também a receber em casa de maneira... O apóstolo João, estou a dizer muitas vezes apóstolo Paulo, acho eu. O apóstolo João está a falar em menção em casa, não apenas de uma maneira individual, mas também comunitária. Até ao 3º século as igrejas se reuniam em casas. E nós não devemos dar hospitalidade a falsos mestres, falsos irmãos, apóstatas com os seus falsos ensinos, para não nos associarmos com os mesmos, para não continuarmos a apoiar o seu trabalho destruidor. Nós devemos ter a mesma atitude de Policarpo de Esmirna com este herege chamado Marcião. Marcião foi um líder do 2º século que propôs a rejeição do Antigo Testamento como palavra de Deus, também uma nova edição da Bíblia e também a separação entre o Deus Criador e o Deus de Jesus. Uma separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Certa vez, este herege se encontrou com o fiel pastor Policarpo e lhe perguntou: Marcião, conheces-me? E Policarpo respondeu: sim, te conheço, és o primogênito de Satanás. Esta deve ser a nossa atitude para com os falsos mestres. Versículo 11: pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. Quem dá as boas-vindas. Nós muitas vezes falamos, os falsos mestres serão condenados porque ensinam falso ensino, manipulam as pessoas. Mas a Bíblia adverte também que aqueles que se sentam domingo após domingo para os ouvir, que os financiam, que os apoiam, que os divulgam, que compartilham conteúdos deles nas redes sociais, sobre eles também está a condenação, porque eles lhes dão as boas-vindas, eles os apoiam. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz para não fazermos tal coisa, mesmo que sejamos acusados de falta de amor e de falta de tolerância. Não existe verdadeiro amor sem verdade. Nunca se esqueçam disso. Sem verdade. E ele termina expressando, versículo 12 e 13, o desejo pessoal de comunhão verdadeira. Há coisas que João diz: eu tenho muito para falar com vocês, mas eu não vou usar o papel e a tinta. Hoje em dia ele diria: eu tenho muito para falar com vocês, mas eu não vou usar o e-mail nem o WhatsApp. Eu espero ver-vos boca a boca, cara a cara. O apóstolo João valorizava a verdadeira comunhão. Nada, é uma lição para nós, nada substitui a comunhão presencial, esta comunhão verdadeira, estar juntos. Há cristãos que parece que a comunhão, a congregação com outros cristãos não é importante. É por isso que só vêm ocasionalmente. Nada pode substituir esta comunhão presencial. O desejo do apóstolo João era ter a mesma, na verdade, com aquela igreja que amava e andava na verdade. Ele entrega cumprimentos finais da parte da congregação que o apóstolo João fazia parte. Que lições para nós nesta pequena carta, mas tão importante para os dias atuais. Para nós como igreja, de maneira individual e comunitária. A verdade deve ser defendida e deve ser preservada. E a responsabilidade de defender a verdade e de preservar a verdade é nossa, igreja. É tua, como membro do corpo de Cristo. As últimas cartas do Novo Testamento, os últimos livros da Bíblia, 2ª e 3ª João, a carta de Judas, elas reforçam nos seus escritos de forma intencional a necessidade da igreja em ter a verdade como prioridade da sua vida, da sua expressão de fé. E também esforçam-se para que a igreja possa ser exortada a defender a verdade contra os apóstatas, contra os falsos irmãos, contra os falsos mestres e contra os seus falsos ensinos. O maior perigo que enfrentamos hoje, igreja, cristãos aqui presentes, o maior perigo que enfrentamos hoje é o mesmo maior perigo que a igreja no 1º século, a quem o apóstolo João escreveu, enfrenta. É o falso ensino. É o falso ensino. Devemos, por isso, ter discernimento, crescer no conhecimento da verdade
e não navegar na internet sem critério, sem cuidado, crendo em tudo aquilo que ouvimos, compartilhando tudo o que achamos bonito e soa tão bem. Não. Pode soar bonito, mas lá por soar bonito não quer dizer que é verdadeiro. Devemos cuidar de defender a verdade, de cultivar a verdade. E isso também em relação aos nossos filhos, pais aqui presentes. Vocês estão a ensinar a verdade a eles? Se preocupam com isso? Vocês imaginam todas as mentiras, todos os falsos ensinos e todas as filosofias que eles ouvem diariamente na escola pública? Ou se não queres bater na escola pública, então bate na tua própria casa e tudo aquilo que entra através dos ecrãs das nossas casas. Devemos vigiar, devemos estar atentos. Tudo deve passar pelo filtro da verdade da palavra de Deus. O apóstolo João nos ensina, e que nós tenhamos também para nós, que a verdade, ela na verdade importa. Ela é importante. A verdade é importante. A verdade salva. A verdade liberta. A verdade santifica. A verdade une. A verdade importa. A verdade é importante. Ela é importante para ti. Amada igreja, a igreja é um monumento da verdade. Nós somos o monumento da verdade. O apóstolo Paulo, a se referir à igreja, descreve a igreja como a coluna e baluarte da verdade. Que o Senhor nos ajude e que estejamos todos comprometidos, com cuidado, e que nos esforcemos nos nossos lares e nos nossos encontros comunitários, na nossa vida familiar e individual, mas na nossa vida como igreja, a fazer com que brilhemos cada vez mais através de nós a verdade de Deus neste mundo que está em trevas. E para tal, que nós estejamos comprometidos a proteger a verdade, a proclamar a verdade e a permanecer juntos na verdade e amar aqueles que amam a verdade. Que o Senhor nos ajude. Senhor, obrigado pela tua palavra, as exortações da mesma, e que nós possamos crê-la como tua palavra, que nós possamos tê-la como importante para nós e que nós também, Senhor, sejamos transformados pela mesma e que, Senhor, tudo aquilo que acabamos de ouvir possa produzir em nós uma renovação de compromisso de crer e crescer no conhecimento da verdade de Jesus Cristo. De também, Senhor, de ter como importante e fundamental sermos testemunhas da verdade neste mundo que está em trevas e que nos preocupemos, vigiando, Senhor, cuidando-nos para defender a verdade, Senhor. A verdade, Senhor, nos nossos lares, a verdade para as nossas vidas, para os nossos filhos, a verdade, Senhor, na nossa igreja. Pedimos isso para a tua glória, Pai. E obrigado porque temos conhecido a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Amém.